E aí, tudo bem? Professor Julian aqui. Seja bem-vindo de volta ao nosso curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. E nesse vídeo daremos início ao estudo dos contratos. Nos vídeos passados a gente estudou todo o procedimento licitatório, suas especificidades, as fases e tudo mais. Agora a gente vai estudar os contratos. O estudo dos contratos vem após a licitação. Depois que a licitação é feita, depois que temos um vencedor, com esse vencedor será realizado um contrato. E sobre esse contrato, existem algumas coisas que nós temos que estudar. Algumas não, são várias, na verdade. Tem muitas coisas aqui que a gente precisa estudar. Beleza? Então vem aqui comigo no material. Estamos aqui agora, ó, contratos administrativos. Iremos estudar os contratos e as irregularidades. Estão constantes lá no artigo 89 ao artigo 173. Então veja que é muita coisa, né? Bom, nós iremos estudar tudo isso daqui, ó. Vou afastar um pouquinho aqui. Conceito, as diferenças de contrato administrativo, enfim, tudo isso aqui que a gente vai estudar, tá? Neste vídeo, vamos estudar essas três partes aqui. Conceito, a diferença de contrato administrativo para contrato da administração e as características dos contratos administrativos. Vamos começar? Conceito, o que é um contrato administrativo? Vamos centralizar isso aqui e deixa eu aumentar um pouco o zoom. Contratos administrativos são aqueles celebrados pela administração pública sob o regime de direito público com prerrogativas e vantagens decorrentes da supremacia estatal. Para você entender melhor esse conceito, eu já vou para o próximo e aí eu já vou te explicar as diferenças, beleza? Vamos lá. Diferença de contrato administrativo para contrato da administração. Apesar de serem muito parecidos, pelo nome, eles são inteiramente diferentes. Primeiro de tudo, contrato da administração é gênero. E por ser gênero, ele comporta algumas espécies, que são duas. Nós temos os contratos administrativos, que são os assuntos que iremos estudar, e os contratos de direito privado. Então veja, contrato da administração é gênero, que engloba duas espécies. Contratos administrativos e contratos de direito privado. O que nos interessa é ver a diferença entre os dois. Vamos lá. Primeiro, contrato administrativo. Nos contratos administrativos, existe uma supremacia da administração sobre o particular. Essa supremacia, ela também pode vir na prova como sendo uma verticalidade. Por conta da supremacia do interesse público sobre o particular, a administração realiza um contrato em que a administração está aqui em cima e o particular está aqui embaixo. Existe essa verticalidade, a administração possui uma força a mais, que a gente vai ver detalhadamente mais para frente. Continuando, os contratos administrativos são regidos predominantemente pelo direito público, que é exatamente a lei que a gente está estudando, a nova Lei de Licitações e Contratos. Tá? Porém, existe previsão legal para que se aplique supletivamente o quê? A teoria geral dos contratos, estudado lá no direito civil, e as disposições de direito privado. Então, se a nova lei de licitações for omissa ou não conseguir abordar um certo tópico, aí a gente pode utilizar as normas previstas lá do direito privado, beleza? Dando continuidade, nos contratos administrativos existem o que a gente chama de cláusulas exorbitantes, que são prerrogativas da administração. Elas recebem esse nome porque, se fossem inseridas no direito privado, seriam cláusulas abusivas, seriam cláusulas totalmente descabidas, não tem como, em nível de igualdade, elas serem utilizadas, tá? Mas aqui no setor público, elas são permitidas. O que tem aqui? Isso aqui é importante, anote. Com relação aos contratos administrativos, essas cláusulas exorbitantes, elas podem existir expressa ou implicitamente no contrato. Ou seja, ela não precisa estar expressa no contrato. Por quê? Porque ela decorre de lei. Então, antes de existir o contrato, já tem a lei, que é a Lei 14.133. E a própria lei já prevê algumas cláusulas exorbitantes.
que não precisam estar expressas no contrato, tá? Agora a gente vai ver os contratos de direito privado. Sim, a administração pública realiza contratos de direito privado, sem problema algum, tá? Olha a diferença. Nos contratos de direito privado, a administração se nivela ao particular, ou seja, existe uma horizontalidade, existe uma igualdade, uma paridade. Por esse motivo, eles são regidos predominantemente pelo direito privado, estudo lá do Código Civil, que não nos interessa. E, em regra, não existem cláusulas exorbitantes, em regra, tá? Elas até podem existir, mas tem que serem expressas, beleza? Tem que estar no contrato. Então, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. E para finalizar, antes de nós vermos questões, todo e qualquer contrato regido pela administração, seja o contrato administrativo ou um contrato de direito privado, eles estão sujeitos à fiscalização dos tribunais de contas, ok? Do âmbito federal, TCU. Pronto, deixa eu centralizar um pouquinho melhor isso aqui. Tranquilo, beleza, tira um print, dê uma comparada. Agora vamos ver umas questõezinhas sobre como isso aqui vem sendo cobrado em prova. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tem uma questãozinha aqui já. Ó. Com base na Lei 14.133, julgue o item. Os contratos administrativos são regulados pelas suas cláusulas e seus preceitos de direito público, não se aplicando, ainda que supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Errado, né, gente? A gente viu que existe previsão legal para que se aplique a teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Então, errada. Mais uma. Olha essa questão do TRF 2022 para juiz federal. Olha essa questão da banca FCC, né? Não, TRF mesmo. Julgue o item a seguir. Uma questão adaptada, era de múltipla escolha. Olha o que a banca perguntou. Os contratos administrativos são dotados de cláusulas exorbitantes. E aí? Certo, né? Questão para juiz. Tranquila, questão certinha. Existiam outras alternativas, mas eu só adaptei aqui para você ver como que é simples esse assunto. Bom, eu acho que não tem mais questões. Não tem mais questões. Então, voltando para o conceito, contratos administrativos são aqueles regidos pelo direito público, não é privado, com prerrogativas e vantagens decorrentes da supremacia estatal. Essa supremacia e essas vantagens são o que a gente chama das cláusulas exorbitantes. E elas são tão importantes e tão fundamentais que nós temos um tópico próprio para estudar esse assunto, que a gente vai ver depois, tá? Beleza. Então agora nós vamos estudar as características dos contratos, que são essas aqui. Bom, o primeiro passo é decorar todas essas características. Eu vou pedir que você decore. Os contratos administrativos são comutativos, consensuais, de adesão, onerosos, sinalagmáticos, intuito persona ou pessoalidade ou ainda personalíssimos e formais, ok? Bom, nesse vídeo a gente vai estudar todas essas características, exceto de formalidade, tá? Por quê? Porque essa característica de ser formal, ela é muito extensa, tem muito detalhezinho. Então eu vou dedicar um tópico à parte para falar sobre a característica da formalidade. O restante é bem tranquilinho aqui, beleza? Então tá, decorou todos esses aqui, ó. Agora a gente vai ver umas questõezinhas, só para você ver como isso é cobrado. Olha só. Questão da banca Makiyama 2014. Assinale a alternativa que apresenta as características dos contratos administrativos. Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor para você. Letra A. Formal? Sim. Gratuito? Não, ele é oneroso, que é o oposto de gratuito. Letra B. Informal? Já está errado. Letra C. Informal? Já está errado. E a letra E. Informal? Já está errado. Tem que ser a letra D a resposta, né? Formal, oneroso, comutativo e intuito persona. Ou intuito personais, chame do jeito que você quiser. Vamos lá. O contrato administrativo não se caracteriza por ser: letra A, comutativo, B, consensual, C, oneroso, D, intuito persona e E, informal? Não, ele não é informal, ele é formal. Letra E, a nossa resposta. Mais uma.
O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal, comutativo e realizado intuito persona. Certinho, beleza, tranquilo. Ele diz em regra porque a gente vai ver algumas situações peculiares. Próxima questão. O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal, oneroso e comutativo, mas não é intuito persona ou personalíssimo. Já está errado, a gente acabou de ver na questão anterior, ele é intuito persona ou personalíssimo. Beleza. Agora a gente vai estudar cada uma dessas características, tá? O intuito persona é o que tem um pouquinho mais nesse vídeo, e o formal a gente vai ver no outro vídeo. Vamos lá. Comutativo. O que significa isso? Significa dizer que o contrato gera direitos, mas também deveres para ambas as partes. Quais são as partes? A contratante, que é a administração pública, o ente que está contratando, e o contratado. Contratado. Então, eles passam a ter direitos, mas também têm obrigações. Tá? E não existe risco, tá? Não há contrato sujeito a risco no direito administrativo. Isso aqui deveria explicar algumas coisinhas a mais, mas até aqui isso aqui já está o suficiente para você. Tá? Consensuais, o que significa isso? Significa que o simples consenso das partes já formaliza o contrato. O consenso do particular ele ocorre no momento da abertura dos documentos. Nunca vi isso aqui ser cobrado em prova, mas é bom você anotar isso daqui. De adesão. As cláusulas contratuais já estão pré-estabelecidas pelo poder público. O particular apenas as aceita, sem a possibilidade de rediscussão. Um exemplo que você faz isso é quando você assina um serviço de telefonia, de internet, enfim, já vem um contrato prontinho para você. Você só vai lá e assina. Você não discutiu as cláusulas daquele contrato. Você só aderiu. Por isso que a gente chama de adesão. As cláusulas já estão prontas. Você só chega lá e assina. Você não discute. Você nem concorda, nem discorda. Só vai lá e assina concordando. Beleza? Bom, isso aqui já foi cobrado em prova. Vamos ver aqui. CESP 2009. No contrato administrativo, uma das partes propõe as cláusulas e a outra não pode propor alteração. Nesse caso, é correto afirmar que esse tipo de contrato se enquadra na categoria de contrato de adesão. Certinho, é exatamente o que eu falei, né? As cláusulas já estão prontas, você só vai lá e aceita, não altera nada. Onerosos, o que significa? Significa que, em regra, não são admitidos contratos gratuitos, ou seja, tem que ter contraprestação, tem que ter pagamento. Sinalagmáticos. As obrigações das partes são recíprocas. A execução de uma das partes enseja o adimplemento contratual da outra parte. Exemplo, o particular realizou um contrato com a administração e ele tinha que fornecer alimentos, por exemplo. E ele foi lá e ele executou a parte dele. Ele forneceu alimentos. Ele cumpriu a obrigação dele. Então a administração tem que cumprir a obrigação dela, que é de liquidar e pagar. Simples assim. Intuito persona, também chamado de pessoalidade ou personalíssimo. Bom, os contratos devem ser celebrados com o vencedor da licitação. Nós vimos nos vídeos anteriores o procedimento licitatório, que tem toda aquela fase e tudo. E aí, ao final, é declarado um vencedor. Com o vencedor, deve ser realizado o contrato. Essa característica a gente chama de intuito persona, ou personalíssimo, ok? A questão é possível a subcontratação? Primeiro, o que é subcontratação? É isso aqui, ó. Vou fazer um desenho para você aqui, ó. Ó, nós temos aqui a contratante, que é a administração pública, o ente que está contratando. O intuito persona estabelece que a gente tem que realizar o contrato com o vencedor da licitação. Então pronto, existe um vínculo aqui entre esses dois. Ó. Tá vendo essa linha aqui do meio? Existe um vínculo entre esses dois. O que seria então a subcontratação? Seria esse aqui, ó, o vencedor da licitação contratando com terceiros para realizar o objeto contratual que estava previsto inicialmente com a administração pública. Epa, vamos lá, vou fazer uma relação aqui. E com aqui. Eita, bizonho, enfim.
Você entendeu, não estou conseguindo fazer aqui, mas enfim. A administração contrata com o vencedor. Isso é o contrato. E quando o vencedor contrata com terceiros para executar aquele objeto contratual, a gente chama isso aqui de subcontratação. Opa. Aqui, ó. A gente chama isso aqui de subcontratação. A questão é, isso aqui é permitido? Pode fazer isso? Resposta, poder pode, mas tem alguns requisitos, algumas regrinhas. Vamos lá. Primeiro de tudo, é possível a subcontratação, ó, parcial. A total, jamais. O que seria subcontratação parcial? Suponha que a administração realiza um contrato para construir um hospital. E aí, para fazer esse hospital, existe uma parte lá que ela é muito específica. E a empresa vencedora da licitação ela não tem muita expertise naquele assunto. Por exemplo, o sistema de distribuição lá de oxigênio, por exemplo. Ela não tem muita expertise para isso. Então, o que ela faz? Ela contrata uma outra empresa que tenha esse conhecimento para realizar aquela parte, aquele trecho de distribuição de oxigênio. Pronto. Ela só vai executar aquilo. Por isso que a gente diz que é permitida a subcontratação, mas parcial. Total seria o quê? Seria o hospital inteiro, todinho. Aí não, né? Aí seria violação ao intuito persona. A empresa nem participou da licitação e está realizando a obra? Não pode isso. Então tá. Você aprendeu que é possível essa subcontratação desde que ela seja parcial. Mas quais são os requisitos? Tem que existir uma previsão no edital. O edital vai prever que se permite a subcontratação ou não. Além disso, tem que ter uma autorização do ente público dentro dos limites estabelecidos no edital e do contrato e tem que demonstrar a capacidade técnica do subcontratado. Ou seja, lembra esse exemplo que eu falei do oxigênio? A vencedora da licitação que deseja realizar a subcontratação deve comprovar que a outra empresa que ela quer contratar tem a capacidade técnica. Ela tem que comprovar isso. Simples assim. Então, esses são os requisitos, tá? Deixa eu só ver o que tem aqui. Bom, não se admite a subcontratação total, já falei isso, e também não se admite a subcontratação, deixa eu voltar para cá, de pessoa física ou jurídica que tenha parentesco até o 3º grau com o dirigente do órgão contratante. Isso aqui é para evitar falcatrua, né, gente? Contratar parentes. Então, beleza. Vamos ver umas questõezinhas? Olha só. CESP 2022, julgue o item. Embora os contratos administrativos sejam celebrados intuito persona, há a possibilidade de execução do seu objeto ser subcontratada parcialmente com terceiros. Sim, existe essa possibilidade que eu acabei de explicar para vocês. Questão correta. Mais uma. Nos contratos administrativos, é admitida a subcontratação, total ou parcial de seu objeto, ainda que não prevista no edital de licitação. Questão errada, 2 erros. Primeiro, não se admite a subcontratação total, jamais. Isso não se admite, já estava errado aqui. E o segundo é que diz que ainda que não prevista no edital, também está errado. Deve existir previsão no edital. Temos 2 erros, questão errada. Mais uma. Nos contratos administrativos, é permitida a subcontratação, total ou parcial do seu objeto. Já está errado, vou parar de ler. Tá? Total não, apenas parcial. Não pode executar a obra inteira. Pronto. Então, beleza. Isso é o intuito persona. Simples assim, o contrato tem que ser celebrado com o vencedor da licitação. E aí nós temos a última característica, que é a característica da formalidade. A gente viu que o contrato é formal, né? Só que eu vou fazer o seguinte, como esse aqui é um tópico bem denso, bem puxado e tem muito detalhe, eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, beleza? Então, espero que você tenha gostado, um forte abraço e até lá!